Segundo o apóstolo Paulo, profetizar é trazer uma mensagem divina sob o direcionamento do Espírito Santo. Muito se fala a respeito de profecias e houve-se um tempo onde as pessoas elas eram movidas a profecias, aonde ouvia-se dizer que haveria ali um preletor, um palestrante, um pastor, uma missionária, alguém com dom de profecias. As pessoas iam no intuito de receber uma revelação do futuro, uma revelação assim, sabe, bombástica, extraordinária, e muito foi se distorcendo a essência disso. Porque o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 14 é justamente que a ministração da palavra, do texto bíblico sobre o direcionamento do Espírito Santo por si só é uma profecia. Você já esteve em um culto ali aonde, parece que tudo que foi falado foi intimamente para você? Coloca aí nos comentários se já aconteceu isso com você. Muitas pessoas que se achegaram aqui no canal buscando uma revelação, não posso dizer uma revelação, mas uma clareza de um contexto bíblico, já me relatou isso, pastora. Foi como se a senhora estivesse falando a minha vida, foi como se a senhora estivesse falando exclusivamente para mim. Então, isso é o quê? É o dom de profetizar sobre o direcionamento do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, do Evangelho. Então eu quero nesse capítulo 14 mergulhar com você nesse contexto, aprendendo um pouquinho mais a respeito de tudo isso, que Paulo ele traz de uma forma assim tão leve, tão bonita. A gente vê que nos capítulos, desde o capítulo 12, 13, ele vem trazendo uma clareza, falou sobre os dons espirituais, falou sobre a importância, do dom supremo que é o amor, e agora ele mais uma vez ele vem trazendo a luz da sua mensagem, a clareza para que as pessoas não ficassem ali distorcendo o Evangelho. Eu sou a pastora Ana e eu estou aqui para compartilhar com vocês esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Seja muito bem-vindo a esse devocional. Eu acredito que o devocional ele não se restringe a esse momento, ao momento que você abre a sua Bíblia, faz as suas anotações, lembrando que isso é importante. É importante você ter um caderno de anotações, você grifar os versículos que mais te chamaram a atenção, ou escrever, sabe? Isso é muito importante, isso é muito bom para ali você estreitar o seu relacionamento com Deus. Isso, para mim, é muito significativo. Então, faço o teste, Algumas pessoas relataram para mim aqui nos comentários a respeito disso. E se tivesse uma palavra-chave para esse capítulo de hoje, eu diria profetiza. Fale a palavra de Deus. Profetiza no sentido de falar a palavra, de trazer a mensagem do reino, E sim, no sentido literal, de profetizar bênçãos, milagres e maravilhas sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que convivem com você. Então, profetiza a palavra-chave do nosso devocional de hoje. Mas como eu disse, o devocional ele começa nessa, como se nós nos alimentássemos de uma refeição muito, como que eu posso dizer, pesada, e de repente ao longo do dia a gente vai fazendo digestão e a gente vai pegando coisas daqui dessa mensagem para nos fortalecer, para nos ajudar a direcionarmos diante dos nossos relacionamentos e dos acontecimentos do dia. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Querido Deus, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Espírito Santo, revela a nós o que há nas entrelinhas, é o que eu oro. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, ouça atentamente o contexto bíblico que diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis,
Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, não se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurar progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado? Tornem-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar outra língua, que não sejais mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem
e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça de ser mandado no Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu acho que esse final, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, resume basicamente todo esse capítulo. Por quê? O apóstolo Paulo ele está dizendo que o dom de línguas, a pessoa falar em outras línguas, não é mais importante que o profetizar, e um não deve se ali procurar, mas esse daqui é mais... Sabe, a pessoa ficar com discussões, querendo ali levantar quem está com razão, o que é mais importante, mas uma coisa é relevante nesse contexto. Ele fala o seguinte, que havendo quem tenha o dom de línguas, que tenha também alguém com dom de interpretação. Por quê? O dom de línguas ele vai levar o indivíduo à sua própria edificação. Então, o dom de línguas vai edificar aquela pessoa que está falando em línguas, até porque o Espírito, né, do Senhor vai revelar a ela aquela oração que ela está falando em outra língua no seu ser. E ali é um particular dela com Deus. Agora, em se tratando ali de uma congregação, de um local onde pessoas estão ali para receber, se não houver quem interprete, isso não vai ser relevante para toda aquela congregação. Sim ou não? É uma questão de coerência, né? E ele fala aqui que a pessoa precisa, que esse culto, né? Ele tem que ter ali no máximo 2 a 3 pessoas falando, que mais do que isso confunde, né? Eu não sou contra esses ministérios que tem ali muitas oportunidades, mas muitas pessoas falando e acaba ali que nem sempre as palavras vão se confirmando. E a pessoa que está ali chegando ou que ainda está se estabelecendo na fé, ela fica confusa de ver tantas palavras ali, né? A pessoa às vezes ela inicia ali, ela começa a ouvir a ministração, ela está até compreendendo, mas no final às vezes ela termina mais confusa do que quando ela começou a ouvir a ministração. Então isso é um cuidado que aqueles que têm o dom de profetizar, de trazer a mensagem deve ter, né? De ter uma mensagem clara, porque existem pessoas que enfeitam demais o negócio, né? Começam a colocar muitas palavras difíceis, começam ali a colocar muitos estudos, e tem coisas teológicas, coisas que ali a pessoa ela acaba se aprofundando num estudo que vai ficar muito confuso para quem está chegando, né? Vai ficar muito complexo, e a pessoa às vezes não vai sair dali com entendimento legal, ela vai sair dali se sentindo triste, achando que Deus não quer falar com ela, quando na verdade a culpa não é de Deus, é da pessoa que está transmitindo a mensagem, que não teve sabedoria de conduzir bem ali o seu sermão. E ele fala dessa questão das mulheres. Eu já vi assim ministrações falando heresias a respeito disso e levantando questionamentos que não são muito legais, né? Porque o que acontece aqui? O que o texto está dizendo? Gente, a gente tem que analisar o contexto da época, interpretar o texto à luz da revelação do Espírito Santo. Então, entenda bem, o apóstolo está dizendo que aquelas mulheres que tiverem dúvida é para questionar o seu marido em casa. Porque o que acontece? O meu marido está lá ministrando a palavra e de repente ele está falando lá algo e eu começo a questioná-lo no meio da congregação, atrapalhar ali a ministração. Se eu tenho minhas dúvidas e meus questionamentos, eu preciso tirar esses questionamentos, essas dúvidas em casa, né?
Muitas das vezes o Espírito Santo ele toma ali, né, o meu esposo no altar e ele fala de uma situação que deve ser de uma forma, sendo que na verdade em casa às vezes ele fez contrário. E ali eu não vou no meio da congregação envergonhar ele e falar assim: ah, bonito, tá aí falando isso, mas em casa você não fez assim, né? Ah, mas por que você ajuda desse jeito em casa? Não. Aí eu chegar em casa e falar: meu amor, né? Olha só, você conduziu a palavra dessa forma e você viu o que você fez? E já aconteceu. E ele falar assim: nossa, verdade, eu vou me policiar para não agir mais dessa forma, porque eu preciso viver o que eu prego. Então você entende que tudo, gente, tem que ter ordem, tem que ter decência. As coisas de Deus não pode ter confusão, não pode ter dissensões. E nós, enquanto cristãs, né, enquanto cristãos, você homem, né, você mulher de Deus, homem de Deus, nós temos que ter discernimento com as coisas, né? Até a Michele, filha da Rô, Félix, eu coloquei uma palavra, e agora eu não vou lembrar qual que é, e eu falei que não sabia se estava na Bíblia ou que não era bíblico, e ela falou que é. E tem coisas que me vêm algumas dúvidas, eu não vou aqui sair afirmando ou levando as pessoas a pecarem. É por isso que nós temos que ser que nem os bereanos, né? Ela está ligada na ministração, então ela vai pegar aquilo que é bom para ela e aquilo que não edifica ela vai descartar, porque por mais que, né, eu acredite, eu tenho plena certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele fala através da minha vida, existem momentos que a gente acaba ali, né, ficando com certo receio de falar certas coisas, porque a gente mesmo bloqueia a ação do Espírito Santo. Quantas das vezes, né, o Espírito Santo ele fala para você, vai por tal lugar, você vai pelo outro. E depois você fala assim: nossa, por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não fui por aquele lugar? Né? Teria me evitado uma dor de cabeça e tal e tal. Então, assim, que eu tenho essa mensagem no meu coração. Eu tenho isso assim: Deus não é Deus de confusão. Então, isso arde no meu coração e no contexto desse capítulo 14, o que fica para mim é: Deus não é Deus de confusão. Né? Se você sente que algo tá caminhando de uma forma confusa, você tá vendo que o negócio não tá muito claro, Deus não tá nesse negócio, né? Então, assim, essa paz, ela não é uma certeza absoluta de que tudo vai dar certo, mas é uma certeza inabalável de que Deus está conosco, entendeu? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Ah, Senhor, obrigado por esta palavra, por este direcionamento. Entendemos, Deus, que o Senhor não é Deus de confusão, não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu direcionamento. Pedimos que este dia venha a ser um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. Pedimos, ó Pai, que este milagre venha acontecer, que esta porta de emprego venha se abrir, que esse útero venha, Senhor, ser um útero fértil, que esse casamento venha a ser restituído, que essa saúde venha a ser restabelecida, que esta causa na justiça, Senhor, ali seja desenrolada, que toda, Senhor, essa humilhação, essa opressão cesse em nome de Jesus. Liberta, Senhor, esta pessoa de tudo aquilo que paralisa, que oprime. É o que oramos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom.